Graças e paz a todos. Olá a todos. Pois bem, nessa ocasião vamos iniciar as exposições em 2 Timóteo. Já concluímos as exposições em toda a carta de 1 Timóteo e agora vamos iniciar 2 Timóteo. E continuamos orando e rogando ao Espírito Santo que Ele nos faça aproveitar essas exposições que vêm ocorrendo nas cartas do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Que o conteúdo delas nos alimente, nos ensine, mude nossa prática e também nos transforme como igreja, né? Na nossa vida comunitária como igreja. Então, hoje nós iremos tratar apenas dos versículos 1 e 2 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Então, vamos à leitura desse texto. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fazer uma oração e logo mais nós iniciaremos a exposição do capítulo. Oremos. Senhor, queremos te rogar nesse momento que o Senhor possa iluminar nossa mente através do teu Espírito, iluminar a mente e o coração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está acompanhando nesse momento. Te pedimos que o teu Espírito torne o nosso coração solo fértil, que a tua palavra abunde no nosso coração, no nosso ser, nos transformando, nos moldando, nos mudando e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É isso que nós te oramos nesse momento, no nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu disse agora há pouco, né, nós já concluímos toda a exposição, ou a exposição de toda a carta de Paulo em 1 Timóteo, né? Caso vocês ainda não assistiram, que possam aproveitar, né, essas exposições, que possam assistir, que possam acompanhar, que possam ver todas elas, porque são alimento, né? É a palavra de Deus que está sendo exposta. E se algo que não é da parte de Deus, da vontade de Deus, foi exposto, foi falado, que isso não prevaleça, que isso não permaneça na mente dos irmãos. Mas nós tivemos a oportunidade nas exposições de 1 Timóteo de aprender muita coisa. No primeiro capítulo, por exemplo, nós aprendemos que a Igreja de Deus deve se apegar à palavra de Deus, ao ensinamento correto da Sagrada Escritura, da sã doutrina, e não a doutrinas falsas ou a doutrina de falsos mestres, né? Logo, deve ser estabelecido na igreja o costume da exposição sadia do ensino bíblico contra todas as tendências heréticas, falsas, que não condizem com a sã doutrina encontrada nas Sagradas Escrituras. Então, basicamente, todo o capítulo 1 de 1 Timóteo girou em torno disso. A centralidade da sã doutrina, a importância da sã doutrina para uma vida saudável na igreja. Já no segundo capítulo, nós aprendemos como a igreja deve se portar quando estiver reunida, quando estiver junta corporativamente, como corpo para a adoração ao Senhor, para o culto público cristão. Nós aprendemos sobre isso e sobre algumas práticas que devem ocorrer justamente nesse momento, nessa ocasião do culto, né? Então, o capítulo 2 de 1 Timóteo girou em torno desse assunto, né? Da composição do culto cristão, da ordem no culto cristão, né? Já no terceiro capítulo, nós aprendemos a respeito da qualificação necessária para o exercício da função ou do serviço pastoral e diaconal, né? Aprendemos o que é o ministério pastoral e o que é o ministério diaconal. Ou seja, foi um capítulo de suma importância para a nossa igreja local,
Porque além disso, além de aprender sobre o que é o ministério pastoral, o que é o ministério diaconal, quais as qualificações necessárias para servir nesses ministérios, nós aprendemos também o que é a igreja ou qual a sua identidade. Então, sobre o capítulo 3, né, ele girou em torno desses temas, né? Já no capítulo 4, nós aprendemos sobre a atuação, aprendemos um pouco mais, na verdade, sobre a atuação dos falsos mestres, sobre os quais o apóstolo Paulo havia falado no capítulo 1. E aprendemos também, em contrapartida aos falsos mestres, sobre como é um bom ministro ou um bom pastor de Cristo Jesus. Quais as características, qual a postura correta, postura cristã, a postura sadia, saudável de um bom ministro. O que caracteriza um bom ministro de Cristo? Tudo isso nós podemos aprender refletindo ou expondo o capítulo 4 de 1 Timóteo. No capítulo 5, ou no 5º capítulo, aprendemos a respeito das orientações para o relacionamento na igreja com os vários tipos de pessoas que formam a igreja do Senhor. Homens e mulheres, idosos e idosas, mulheres e homens jovens. Aprendemos também sobre quais devem ser os critérios para a igreja sustentar as viúvas e a responsabilidade da igreja para com as viúvas realmente necessitadas. Além disso, nós também aprendemos sobre a remuneração dos presbíteros, ou bispos, ou pastores, sobre a disciplina destes e sobre a cautela, o cuidado na ordenação, né, dos pastores. Então, todos esses temas foram vistos no capítulo 5 de 1 Timóteo. E no último capítulo, o capítulo que encerrou semana passada, a gente encerrou as exposições dele semana passada, nós aprendemos um pouco mais sobre os relacionamentos na igreja, dessa vez sobre a relação entre servo e senhor, entre escravo e senhor, e também sobre o problema do apego, do amor ao dinheiro. Assim como aprendemos ainda um pouco mais, avançamos um pouco mais a respeito de como deve ser o ministro do Senhor, de como deve ser o pastor do Senhor, que serve na igreja dele, que serve à igreja dele. Então, tudo isso, irmãos e irmãs, nós vimos expondo, estudando, refletindo sobre a carta de 1 Timóteo. E ainda mais, esses foram os temas principais, mas houve uma série de temas, né, que estavam ali nas bordas, nas laterais desses, que nós também pudemos aprender. Então é importante que os irmãos e as irmãs acompanhem, caso não estejam fazendo isso, acompanhem a série de exposições de 1 Timóteo e acompanhe agora também a de 2 Timóteo. Pois bem, então essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta, né, foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu já na sua velhice, no fim da sua vida, entre 65 e 68 depois de Cristo. Ele escreveu quando estava preso em Roma, na sua segunda e última prisão, na sua quarta e última viagem, né? Então, uma vez que ele não sairia de lá, né, a não ser morto, né, sob o governo de Nero, essa foi a última carta que ele escreveu, num tempo de grande perseguição à igreja, realizada pelo imperador romano Nero, e de grandes ameaças também de dentro da igreja, né, através dos falsos mestres. É uma carta, por ser a última carta do apóstolo Paulo, é uma carta cheia de emoção e muito emocionante, porque é basicamente uma despedida dele, né, de Timóteo e da igreja de Éfeso e de todas as igrejas, né, que ele plantou. Então, apesar disso, né, de ser uma carta
regada por emoção, é também uma carta cheia de assuntos urgentes e tem também um senso de urgência nela, de assuntos importantíssimos para a Igreja do Senhor. É uma carta para a Igreja do Senhor, muito embora tenha sido enviada primeiramente ou essencialmente para Timóteo, né? Principalmente para Timóteo, mas tudo indica que ela foi lida também na igreja. Apesar de estar preso e na iminência de ser morto, suas preocupações não se voltaram para si mesmo, mas em manter a chama e a pureza da fé e do Evangelho para as próximas gerações. Por isso que há um senso de urgência na carta. Um senso de urgência para que o Evangelho se mantenha puro, para que a chama do Evangelho se mantenha acesa e alcance gerações e gerações. Então, as cartas pastorais, principalmente essa de 2 Timóteo, elas estão inseridas no último período da vida do apóstolo Paulo, na sua última viagem, sua quarta e última viagem. Então hoje nós vamos ficar apenas com o verso 1 e o verso 2. E todas as cartas do Novo Testamento, elas seguem basicamente a mesma estrutura. Ela inicia com o nome do autor, apresentando o escritor da carta, depois o destinatário, para quem a carta é dirigida, depois uma saudação, depois uma oração com desejos ou ação de graças, seguindo do corpo ou do conteúdo da carta e encerrando com uma saudação ou com uma despedida, né? Então, quase todas as cartas do Novo Testamento seguem essa mesma estrutura, com algumas mudanças. Por exemplo, Gálatas não tem a saudação, ele vai, depois dele se apresentar e falar para quem a carta se destina, ele vai direto para o conteúdo da carta. Então tem algumas diferenças, mas a estrutura básica de todas as cartas do Novo Testamento é essa. E isso é importante saber porque, basicamente, o Novo Testamento é composto por cartas, né? Exceto os 4 evangelhos, Atos e Apocalipse, o resto do Novo Testamento é todo composto por cartas, né? Então, hoje nós ficaremos apenas com a apresentação do autor da carta, o destinatário e a saudação, que está aí no verso 1 e no verso 2 do capítulo 1 de 2 Timóteo. A carta inicia da seguinte maneira: Paulo é o autor da carta, é o compositor da carta. Mas antes, Paulo sequer cria em Jesus como o Cristo, como o Salvador. Veja, Gálatas 1, do 13 ao 15, Paulo falando sobre ele mesmo diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Filipenses 3, do 5 ao 6, Paulo fala a respeito de si mesmo, dizendo: circuncidado no 8º dia de vida, como era costume judaico, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Atos 8, verso 3, quando ainda se chamava Saulo, o texto sagrado diz: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Atos 22, 3 e 4 diz assim: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho
os cristãos, até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Antes de ser um missionário, de ser chamado por Deus para ser apóstolo aos gentios, antes de escrever cartas belíssimas como essa de 2 Timóteo, Paulo era um perseguidor da igreja. Perseguia com violência a igreja do Senhor. Mas algo aconteceu. O Senhor já vinha trabalhando na vida de Paulo, incomodando ele com aguilhões, como ele mesmo relata. Até o ponto de que o próprio Cristo ressurreto se apresenta a ele, aparece para ele. E isso está relatado lá em Atos 9, do 1 ao 22, que diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. O caminho aqui é como eram chamados, ou é como era chamado o cristianismo, né? Antes, obviamente, de ser chamado de cristianismo, né? Se chamava o caminho. Os judeus daquela época, as pessoas daquela época chamavam os seguidores de Jesus dos seguidores do caminho, né? Em razão daquela frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na sua casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos seus olhos, dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Então, Cristo, o próprio Cristo ressurreto, aparece para Paulo. Veja, isso aqui é uma aparição do Cristo ressurreto, não é uma visão. Visão é algo muito pessoal, muito interior. A aparição é algo que todos percebem. As pessoas que estavam com Paulo perceberam que alguém estava falando.
Perceberam que tinha alguém ali. Não viam, não identificavam, não sabiam o que ele estava dizendo, mas algo estava acontecendo. Então o próprio Cristo aparece ressurreto, glorificado. Por isso a luz, por isso o brilho que cegou Paulo. E se mostra para Paulo, chama Paulo de maneira clara e objetiva. Então Paulo entra, não mais de maneira triunfal em Damasco, mas entra humilhado, entra cego, entra carregado por outros. E após essa experiência, todos ficam perplexos, porque esperavam ser presos por Paulo, levados à prisão. Mas o contrário acontece. Ele passa a anunciar Jesus como Filho de Deus. Logo depois desse evento de conversão, ele não iniciou imediatamente as suas viagens missionárias. Ele ainda passou 3 anos na Arábia e em Damasco. Gálatas 1, do 5 ao 18, diz o seguinte: Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Então, antes de iniciar as viagens missionárias, Paulo ainda passou 3 anos aprendendo do Senhor, aprendendo de Jesus, conhecendo o Senhor. É possível que ele tenha passado 10 anos, porque lá em Gálatas, capítulo 2, verso 1, diz que 14 anos depois, provavelmente depois da sua conversão ou depois da sua viagem, da sua primeira viagem a Jerusalém, não se tem certeza. 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Antes disso, ele estava em Tarso. Inclusive Barnabé foi procurá-lo lá. Foi procurá-lo lá. Atos 11, 25 relata que Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, né? Isso já 3 anos depois dele ter se convertido. Possivelmente ainda demorou mais ou menos 10 anos para que ele iniciasse as suas viagens, para que ele fosse enviado pela igreja de Antioquia como missionário, plantando igrejas, né? Então ele não iniciou de imediato as suas viagens missionárias. Não iniciou de imediato a sua tarefa de plantador de igrejas e principalmente de apóstolo, de desenvolvedor do Evangelho, de representante oficial de Cristo Jesus, né? Mas esse era o apóstolo Paulo, este foi o apóstolo Paulo. E Deus o tornou apóstolo. A graça do Senhor se derramou sobre a vida de um homem como o apóstolo Paulo. Certamente a graça do Senhor é capaz de transformar a nossa vida também, de nos tirar das situações mais complicadas possíveis, mais difíceis possíveis, e nos transformar para a sua glória, para a sua honra. Então, Deus, através de Cristo, chama Paulo e o torna apóstolo. Apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo é aquele que é enviado pelo próprio Cristo Jesus e que representa quem o enviou. É mais que um emissário. É um representante autorizado pelo próprio Jesus. Não era somente uma questão de dom, mas de chamado e oficialato. Discípulos, seguidores de Jesus, comissionados pessoalmente pelo próprio Jesus, ressuscitado, para o representarem diretamente, investidos e revestidos de autoridade especial, eram chamados de apóstolos.
Portanto, aqueles que se apresentam como apóstolos de Jesus sem a sua autorização direta e pessoal são falsos apóstolos. E nós estamos rodeados de falsos apóstolos, de pessoas que se dizem apóstolos de Cristo Jesus. Mas nós cremos que atualmente não existe mais o título de apóstolo de Jesus, nesses termos expostos até agora, né? Nas palavras de John Stott, se houvesse pessoas com a mesma autoridade que aqueles primeiros apóstolos, deveríamos agregar seus ensinamentos ao Novo Testamento. E toda a igreja seria comprometida a aceitá-los e obedecê-los. Porém, ninguém tem autoridade comparável à dos 12 apóstolos e Paulo. Não existem mais apóstolos de Cristo hoje em dia, porque não existem mais pessoas com tamanha autoridade. Cristo não apareceu para ninguém mais pessoalmente ressurreto para transformá-lo em apóstolo, como fez com esses apóstolos que aparecem no Novo Testamento, para revesti-los de autoridade. Não existem pessoas hoje em dia que possam tomar para si tamanha autoridade e dizerem que representam Cristo e que têm autoridade para falar em nome de Cristo. E as principais marcas de um apóstolo verdadeiro de Cristo, era que ele deveria ser testemunha ocular do Cristo ressurreto. Deveria ser comissionado ou escolhido ou chamado pelo próprio Cristo pessoalmente, como foi com Paulo. Deveria estar disposto a sofrer pelo Evangelho, como todos os apóstolos sofreram pelo Evangelho, alguns com morte violenta. Eles tinham autorização para desenvolver o Evangelho, o que não se pode fazer hoje. O Evangelho já está desenvolvido, já está completamente apresentado na Sagrada Escritura, em especial no Novo Testamento, e especialmente pelo próprio apóstolo Paulo. Ninguém tem autoridade, ninguém tem autorização para desenvolver o Evangelho hoje em dia. Eles estabeleceram o fundamento da igreja. O fundamento da igreja já está estabelecido. E o que nós devemos fazer é construir em cima desse fundamento. Não existem novos apóstolos que possam desfazer esse fundamento e criar um novo fundamento para a igreja. Não, isso não é mais possível. E uma última marca de um verdadeiro apóstolo de Cristo era a operação poderosa de milagres, mas para a glória de Deus, não para a sua própria glória, e que redundava em frutos verdadeiros, dignos de arrependimento, né? Atualmente muitos dizem ou se auto-intitulam apóstolo porque supostamente fazem milagres, mas esse não era a única marca do apostolado. E outra coisa, o maligno também é capaz de realizar milagres, né? Então essas eram as marcas de um verdadeiro apóstolo de Cristo Jesus. Testemunha ocular do Cristo ressurreto, comissionado pelo próprio Cristo pessoalmente, disposto a sofrer pelo Evangelho, com autorização para desenvolver o Evangelho, estabeleceram o fundamento da igreja e eram revestidos com poder do Espírito Santo para operar milagres de maneira poderosa para a glória de Deus e que redundassem em frutos dignos de verdadeiro arrependimento. Então, Paulo deixa claro a sua autoridade apostólica no início dessa epístola, dessa carta, né? Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ele deixa claro que era um apóstolo, que sobre ele estava a autoridade apostólica, a autoridade de Cristo, o que já era conhecido de Timóteo, né? Mas ele faz isso porque a carta seria lida, né, para a igreja. E na igreja havia falsos mestres que estavam questionando justamente essa autoridade de Paulo na pregação do Evangelho, né?
A gente percebe que a carta seria lida para a igreja porque na despedida, no último versículo do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: o Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Vocês está no plural, indicando que ele estava se referindo a mais de uma pessoa. Indicando que ele estava se referindo provavelmente à igreja de Éfeso, que era onde Timóteo estava servindo como pastor. Então, além de ele deixar claro a sua autoridade apostólica para a igreja, ele também, com isso, dava apoio a Timóteo, né? Ele estava apoiando Timóteo com a sua autoridade de apóstolo, né? Para que Timóteo pudesse guardar o evangelho intacto, puro, no meio dos falsos mestres que estavam assediando a igreja de Éfeso, né? Então ele deixa claro isso na carta, para que todos ficassem cientes, né, que Timóteo tinha um apoio apostólico de Paulo para guardar o evangelho e combater os falsos ensinos e os falsos mestres. Então Paulo era um apóstolo de Cristo Jesus, algo que não é mais possível hoje em dia existir. Um apóstolo verdadeiro de Cristo Jesus. Existem pastores de Cristo Jesus, diáconos, ministros, discípulos, mas apóstolos de Cristo Jesus não existem mais. Não existem mais pessoas com tamanha autoridade. Paulo foi o último dos apóstolos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Apóstolo de Cristo, o Salvador de Cristo Jesus. Jesus era o nome do Salvador. Era o nome humano do Deus invisível, que encarnou, que se fez homem, que se fez carne, gente feita gente, que entrou no nosso mundo, na nossa cultura. Ele era apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Não foi por vontade própria, não foi por invenção da igreja de Antioquia, que foi a igreja que enviou ele nas missões. Não foi por merecimento. Paulo era um pecador, tanto quanto nós. Paulo perseguia a igreja. Paulo levava os cristãos para a morte. Paulo consentiu com a morte de Estevão. Certamente não foi por merecimento. Deus o amou e o escolheu e soberanamente derramou a sua graça sobre ele, escolhendo para servi-lo como apóstolo de Cristo Jesus aos gentios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, segundo a promessa da vida. Sim, porque ele, assim como nós, estava morto. Ele estava na mesma situação relatada em Efésios capítulo 2, de 1 ao 6, que diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo também estava aí. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Era o que merecíamos. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou, ou seja, nos tirou dentre os mortos, nos deu vida com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos dá vida mediante Cristo. A promessa da vida eterna está em Cristo. E foi segundo essa promessa e para essa promessa que Paulo foi chamado. Segundo a promessa da vida. A promessa da vida que está em Cristo Jesus, da vida eterna que está em Cristo Jesus. E a vida eterna é, como expressa João 17,3, a vida eterna é que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Cristo Jesus, e a Jesus Cristo, melhor dizendo, a quem enviaste. A vida eterna é eternamente conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo.
A vida eterna é o desenvolvimento eterno de um relacionamento com o Criador e doador da vida. A vida eterna, trocando em miúdos, é comunhão com Cristo. O que o Evangelho faz é nos reaproximar de Deus através de Cristo. Por isso que o Evangelho é uma promessa de vida, porque é uma promessa de religação de seres que estavam mortos espiritualmente com aquele que é o doador, o criador da vida. E Paulo foi chamado segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Segundo o Evangelho, as boas notícias que estão em Cristo Jesus. Notícias de vida e de vida eterna. Vida que é possível começar a viver aqui e agora, porque é possível começar a conhecer a Cristo e é o único Deus verdadeiro já aqui nesta vida. Então a vida eterna começa aqui. Essa vida que ressuscitou Paulo, que me ressuscitou, que lhe ressuscitou, que nos ressuscitou, caso creiamos, já podemos vivenciá-la aqui e agora. Já podemos começar a conhecer Cristo, a viver em comunhão com Ele e com o Deus Pai através dele, aqui nessa vida presente. E foi segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus que Paulo foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Lendo mais uma vez o verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, que é o destinatário, que era o destinatário da carta. A carta se destinava primeiramente a Timóteo e também, como vimos, deveria ser lida para toda a igreja. Timóteo, um jovem pastor, provavelmente alguém tímido, porque o apóstolo Paulo aqui em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 1:8 diz o seguinte, o 7 e o 8. Pois Deus, se referindo a Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os seus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Isso é Paulo se dirigindo a Timóteo. Olha, Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Em vários outros momentos, tanto de 1 Timóteo, como nós vimos, e de 2 Timóteo, em alguns momentos, Paulo incentiva Timóteo a manter a coragem, a manter a ousadia, a não se intimidar. Então, disso se infere que possivelmente ele, além de ser jovem, ele era um jovem tímido e também sofria com algumas doenças. Então era jovem, tímido e doente. 1 Timóteo 5, 23, a gente viu isso. Paulo incentiva ele a tomar não somente água, mas vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Mas, apesar disso, era também um chamado do Senhor para servir como missionário e como pastor. Ele liderava a igreja de Éfeso, a conhecida igreja de Éfeso. Como nós vimos em 1 Timóteo 1:3, quando Paulo diz: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Além disso, ele deveria ensinar sobre culto cristão, ordenar pastores e diáconos, organizar a assistência social para as viúvas, enfim, combater o falso ensino. Ele foi colocado por Paulo na igreja de Éfeso e ali acabou se tornando pastor na igreja de Éfeso. Então, mesmo jovem, mesmo tímido, mesmo doente,
servia ao Senhor na igreja de Éfeso e devia manter-se firme em Cristo. E essa carta de 2 Timóteo trata bastante disso. É um incentivo de Paulo para que ele urgentemente se mantenha firme em Cristo frente aos falsos ensinamentos dos falsos mestres. Que ele receba o evangelho do próprio apóstolo Paulo para mantê-lo intacto frente às perseguições que via sofrendo do Império Romano e os ataques dos falsos mestres que de dentro da igreja tentavam minar o evangelho. Timóteo também era um cooperador, foi chamado de cooperador de Paulo em Romanos 16, 21. Irmão e ministro, ou servo de Deus no Evangelho de Cristo, em 1 Tessalonicenses 3, 2. E Paulo diz também que ele serviu aos Tessalonicenses como pastor. Então, mesmo jovem, mesmo tímido, mesmo sofrendo com algumas doenças, além de servir na igreja de Éfeso, ele serviu também aos Tessalonicenses. Tessalonicenses 3, do 1 ao 5, diz: Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, suportar as perseguições. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que somos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então, além de servir na igreja de Éfeso, ele serviu por um tempo na igreja de Tessalônica. Serviu também, em algum momento, aos coríntios, na igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 4, 17 diz o seguinte: Por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Além disso, havia também o desejo de Paulo de enviá-lo aos Filipenses. Filipenses 2, 19 a 24, diz assim: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Então, mesmo jovem, obviamente ele avançou na sua idade, né? Mas tímido e sofrendo com algumas doenças, Timóteo era fiel ao Senhor, se portava como um verdadeiro discípulo de Cristo e cheio de bom exemplo, né? Serviu ao Senhor em Éfeso, em Filipenses, provavelmente, em Tessalônica, aos Coríntios, enfim. Como o apóstolo Paulo diz, ele era um amado filho. A Timóteo, meu amado filho. Filho na fé, não filho biológico, obviamente, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era casado, né? Então, filho na fé, foi gerado como missionário e pastor pelo próprio apóstolo Paulo, que foi aprofundado no evangelho pelo próprio apóstolo Paulo, que foi formado e ordenado como ministro, como pastor, pregador do evangelho pelo apóstolo Paulo, né? Paulo o ensinava como a um filho, né? É tanto que ele serviu ao evangelho junto com Paulo como um filho, né? Junto ao pai, como nós acabamos de ler em Filipenses 2, 22, né? Mas ao contrário, né, do apóstolo Paulo,
Timóteo não era um apóstolo. Em nenhum momento é afirmado que Timóteo é também um apóstolo. Não. Timóteo era um servo, era um ministro, era um irmão, era um filho amado, era um missionário, era um pastor. Mas apóstolo, apenas Paulo. A autoridade apostólica quem tinha era Paulo, não Timóteo. Timóteo não poderia desenvolver o evangelho, não poderia falar em nome de Cristo, uma vez que ele não tinha essa autoridade. Timóteo tinha a autoridade delegada por Paulo, como pastor, como ministro na igreja de Éfeso. A Timóteo, meu amado filho, e encerrando a saudação. E essa saudação é, além de ser belíssima, é um resumo do evangelho. A saudação diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O evangelho inteiro está resumido aqui, porque graça, irmãos e irmãs, é todo o evangelho. Graça é o evangelho, é a boa notícia de Deus para nós. Graça é o favor que Deus fez por nós ao enviar seu Filho para sofrer a nossa justa condenação, no nosso lugar, sendo que era a gente que merecia isso. A graça é Deus punindo a si mesmo, na pessoa de Cristo, no nosso lugar. Isso é graça, é o Evangelho de Deus. Graça é a bondade imerecida de Deus para a gente. Graça é a seguinte história. Graça é Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Graça é Deus se entregando por nós, quando nós ainda estávamos mortos, perdidos em transgressões, sem poder fazer nada para mudar a nossa situação, a nossa condição de pecadores. Graça, misericórdia. Misericórdia é Deus se compadecendo da nossa situação de queda, de pecado, de transgressão. É Deus se compadecendo do nosso viver, da nossa maneira de viver, sem considerar o próprio Deus nela. Graça é Deus considerando, olhando para a gente, mesmo a gente sendo inimigos dele. Inimigos de Deus porque, além de não considerar Deus na nossa vida, fazemos questão de rechaçá-lo, de mandá-lo para longe, ou pelo menos tentarmos, e vivermos como inimigos de Deus. Não queremos ouvir sobre os padrões divinos. Não queremos ouvir sobre Deus. Não importa Deus, eu mesmo resolvo a minha vida. Misericórdia é Deus se voltando em amor para pessoas assim. Misericórdia é Deus não punir imediatamente com morte eterna quem merecia a morte eterna por estar na seguinte situação. Como Romanos 3, 10, 18 nos fala. Como está escrito, olha só qual era a nossa situação. E ainda é. Nós só somos justos por Cristo Jesus. Por nós mesmos, não temos justiça. Não há justiça própria em nós. Por isso que Romanos 3, do 10 ao 18, diz o seguinte. Não há nenhum justo. Nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Misericórdia é Deus se compadecendo de pessoas assim. Graça, misericórdia e paz. Essa graça e misericórdia nos traz paz. A graça e a misericórdia de Deus nos deixam em paz diante dele, porque não estamos mais em inimizade com Deus, uma vez que estamos ligados ou religados a Deus através de Cristo. Não estamos mais sob a sua santa e justa ira e condenação. Por isso que Romanos 5, 1 e 2 afirma, tendo sido, pois, justificados pela fé, a fé em Cristo, não em nós mesmos,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, não por nós mesmos. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 1, 2, ainda é mais claro, dizendo: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. É uma graça, é uma misericórdia que nos traz paz de não estarmos mais sob a condenação de Deus. Por isso que o verdadeiro amor de Deus por nós lança fora todo o medo da condenação, de sermos condenados pelos nossos próprios pecados, ou por causa dos nossos pecados, condenados por Deus por causa dos nossos pecados. Existe de fato, irmãos e irmãs, segurança inabalável na graça, na misericórdia e na paz, porque elas não provêm de ser humano algum. Mas veja, o texto diz que provém da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, nosso Pai, que nos cuida, que está interessado em nos cuidar, em providenciar o sustento, não só o sustento físico através das coisas da terra, mas o sustento espiritual através da pregação da palavra de Deus, que nos repreende, nos corrige através da pregação da palavra de Deus, que nos direciona e guia através do Espírito que usa a lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus, que está próximo de nós e segura as nossas mãos como um Pai. Deus, nosso Pai, e com Jesus nós aprendemos de fato a chamar Deus de Pai Nosso na oração, na famosa oração, de Abba Pai. Com Cristo nós entendemos que somos filhos de Deus, filhos por adoção. Então Deus é um Deus Pai, um Deus que tem filho e que permite que o chamemos de Pai. Permite que nós nos direcionemos a Ele e o chamemos de Pai. Então essa graça, essa misericórdia, essa paz não provém de homem algum, não provém de palavra humana, mas do Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E o fato dele ser Senhor deveria nos dar muita segurança, muita tranquilidade, calma, paz de fato. Porque um Senhor é alguém que reina, ou seja, é alguém que está no controle. E o nosso Senhor reina soberano, supremo, sublime e majestoso. E sendo Ele quem é, ou seja, um Senhor amorosamente fiel, não é um tirano. Um Senhor incomparavelmente majestoso, não é um hipócrita, um falso. Um Senhor poderosamente justo, não é um rei injusto. Um Senhor graciosamente protetor, está interessado no bem dos seus. Podemos de fato confiar plenamente no seu senhorio. Porque podemos confiar no caráter de alguém assim. E porque Cristo é um Senhor muito diferente. Ele reina servindo, como afirma Marcos 10, 45, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é diferente. E às vezes até estranho para a gente, escandaloso. Esse é um tipo de senhorio bem diferente do que normalmente nós entendemos por um senhorio. É certo que a maioria dos senhores que já reinaram nesta terra queriam ser servidos e não servir. Então por isso a gente acha estranho como o Senhor reina. No entanto, os princípios do senhorio do nosso Senhor são diferentes. Antagônicos, completamente diferentes dos senhores dessa terra. E muito embora nossa mente extremamente limitada não consiga compreender alguns eventos que acontecem, pelo menos por enquanto, apesar disso, podemos confiar no seu controle. Pois sendo encontrado em forma humana, como afirma Filipenses 2, do 8 ao 11, humilhou-se a si mesmo
e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E assim nós encerramos a exposição desses 2 versos, com essa maravilhosa saudação que resume o Evangelho. Então que, assim como Paulo, sigamos a vontade de Deus em obediência. Assim como Paulo, que obedeceu o chamado divino, sigamos também em obediência ao Senhor. Desfrutemos da promessa da vida aqui e agora. Passemos desde já a conhecer ao Senhor, a se relacionar com Ele em oração, através da palavra. Vivamos sempre a partir da graça, a partir da perspectiva da graça, da misericórdia e da paz. Que a graça, a misericórdia e a paz nos acompanhem todos os dias da nossa vida. E que andemos confiantes no nosso Deus Pai, que está interessado no nosso cuidado, em nos cuidar, que nos suporta, que nos ajuda, que nos dá suporte, que nos sustém, que nos corrige. Que andemos confiantes em Cristo Jesus, nosso Senhor, que reina poderosamente. Que assim nos portemos nessa vida. E, por fim, vamos orar agradecendo ao Senhor por termos acesso à Sua palavra. Oremos. Deus, queremos agradecer a Ti por podermos abrir a Tua palavra, lê-la, expor ela e aplicar ela à nossa vida, à nossa igreja. Muito obrigado por isso, Deus. Te pedimos humildemente que o Teu Espírito transforme todo o nosso ser, humilhe o nosso ser e nos leve ele cativo a Ti. Leve todo o nosso pensamento cativo ao Senhor e que sejamos guiados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, Deus. Amém.